Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Mateus, capítulo 7, verso 24. Nós vamos falar sobre esse tema, o Deus que reina sobre o coronavírus. E você já viu agora o testemunho. Você já viu o testemunho de vitória. Mateus capítulo 7, verso 24. Quem achou, diga amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não, porque estava edificada sobre... Que tema lindo, irmão. Bateu chuva, bateu vento, bateu tudo, mas ela não... Diga para o seu irmão, você só não caiu porque tem um segredo. Os seus pés estão sobre a rocha. Pai, é a tua palavra, Senhor, fala conosco aqui nesta noite. Derrama a sua presença enquanto estivermos pregando. Espírito de Deus, ministra no nosso coração. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, visita de uma forma sobrenatural. E se por acaso alguém que vai ouvir essa mensagem estiver passando pelo vale da sombra da morte, visita, transforma, toca, como o Senhor tem cuidado de nós. Cuida da tua igreja, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, é uma palavra não pentecostal, mas uma palavra de alerta e talvez uma palestra para o seu coração. Quero que você preste muita atenção. Nós, nos dias que estamos vivendo, ouvimos muitas profecias nesse tempo de pandemia. Muitos profetas se levantaram, dizendo que isso ou dizendo aquilo. Muita gente. Profecias antigas foram jogadas no YouTube, no Facebook, e aquilo confundia tudo a nossa mente. Será ou não é, ou é. Profecia de 2000, de 1995 e um monte de coisa. Deixa eu dizer algo para você antes que nós começamos a entrar naquilo que vamos falar. Nós devemos estar preparados com a volta de Cristo, sim, mas não como uma ordem cronológica. Nós devemos estar preparados como uma noiva espera o seu noivo. Se Jesus voltar agora, eu estou preparado e pronto. Se Jesus voltar amanhã, eu estou preparado e pronto. Nós observamos que nesse tempo de pandemia, Jesus voltou para muitas pessoas. O que importa o pastor Alex hoje ministrar sobre isso. Eu não sou alguém especialista no assunto. O que importa, o que eu penso é muito pouco, ou o que você pensa, sua opinião. O que importa é o que Deus pensa e o que a Bíblia diz para nós no momento de crise. O que importa não é o que você ouviu lá no Instagram ou no YouTube, muitos palpites, muita gente se levantando. O que importa é o que Deus pensa. Qual é o pensamento de Deus nessa crise? Aonde Deus estava nessa crise? O que Deus estava fazendo nessa crise? Nós vamos olhar muito bem que quando começamos a pandemia, nós estávamos vivendo em uma probabilidade. Repita comigo, probabilidade. E a pior coisa que é o crente viver em cima da esperança da probabilidade. Pergunta por quê? Porque nós colocamos o nosso coração firme na probabilidade, na palavra do médico. O médico diz, olha, no ano de 2021 já tem a vacina. Olha, o azitromicina, a cloroquina, o arverquitina, não sei quem da China, vai dar certo. E
se levantamos nessas probabilidades, nas incertezas, que todo mundo foi pego de surpresa por um vírus que é inédito, até mesmo para o Ministério da Saúde, até mesmo para os médicos. A probabilidade de cura, a probabilidade de remédio. Saiu agora esses dias que um tecido, ele pode matar o coronavírus 15 minutos quando é pego dentro da máscara. Ou então se você estiver usando uma roupa. Quem ouviu isso do tecido? 15 minutos tem um tecido, é uma probabilidade. Mas o que Deus pensa? Ei, eu sou filho de Deus. Eu não vivo somente em probabilidade humana. Eu vivo naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, naquilo que a palavra de Deus está falando sobre mim. Se eu sou filho de Deus, Daniel, se eu sou chamado de Deus, por que passamos por isso? Por que temos que passar por isso? Eu aprendo uma coisa, Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Nós fomos pegos de surpresa e a ordem é: fica em... E você não tinha paciência de ficar em casa, você não tinha paciência de ficar com o filho, você não tinha paciência de ter um diálogo com a esposa, mas a situação quis colocar a gente num devido lugar. Deus não estava lá no céu e Deus olhava para mim e para você dizendo: eu estou irado com você, eu vou bater em vocês, vocês estão rebeldes, vocês estão não sei o quê. Mas o que Deus quis nos ensinar com toda essa pandemia, o que Deus quis tratar conosco, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos e que durmamos, vivamos em união com Ele. Deixa eu falar algo para você. Eu estou pregando aqui para os cristãos que não são de mentirinha. Eu estou pregando aqui para os cristãos verdadeiros, que aceitaram a Jesus dizendo: Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Lembra daquele dia que pregaram para você? Você veio à frente da igreja e quando você disse: eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, naquele dia você estava dizendo: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, eu tenho uma palavra para você. Acordado ou dormindo, ou seja, vivo ou morto, eu estarei vivo com Deus. Você não entendeu? Acordado ou dormindo, vivo ou morto, eu estarei vivo em Deus. E nós estamos vivendo algo, dizendo: o mês de junho, o mês de agosto, o mês de julho vai melhorar. E a nossa esperança, Diácono Sérgio, é que os próximos meses vão melhorar. E nós estamos preparando a nossa vida para os meses seguintes. E os meses atuais? E os dias que você está vivendo? Você não vai viver? Só porque a probabilidade, a esperança está daqui 2 meses melhorar, você não vai viver o melhor de Deus para esses dias? Eu já quero profetizar para você, meu irmão: o melhor de Deus está sobre a tua vida, é no agora. O que Deus vai fazer com você não depende de Bolsonaro, não depende de governo, não depende de nada. Os céus não estão em crise. O que Deus vai abençoar vai ser agora, vai ser hoje. As portas do céu vai se abrir hoje. Eu sei que a sua esperança está no porvir, mas não firme a sua esperança no amanhã. Olhe para trás e comece a enxergar quantos livramentos você já teve. Olha para trás e comece a ver situações de morte que você vivenciou.
Quantas cirurgias você já passou? Quantas portas que estavam fechadas e Deus abriu porta? Sabe por quê? Porque o meu Deus ainda não mudou e nunca vai mudar. O amanhã vai ser melhor, mas eu profetizo hoje: Deus vai abrir porta, Deus vai curar, Deus vai entrar com salvação. Diga assim: a esperança impede que as pessoas se mantenham. Pessoas desesperadas, porque ouviu do governador, ouviu do presidente, que só daqui 6 meses ia melhorar. Foram vendendo tudo, foram negociando tudo. E Deus olhando lá de cima dizendo: meu filho, a minha esperança é de vitória para você. Deixa eu perguntar para vocês, você já ouviu um testemunho vivo aqui? Durante a pandemia, né? O nosso irmão foi para UTI. O nosso irmão ficou lá debilitado, mas Deus cuidou da família, Deus cuidou do salário, Deus não deixou faltar nada. Sabe o que Deus tem para você? Deus está olhando e está dizendo: ei, o coronavírus veio, o mesmo poder que eu tenho para controlar o coronavírus, eu tenho para controlar a sua vida, eu tenho para abençoar a tua vida. Agora olhe para mim. Ficamos em casa trancados, ficamos em casa, alguns entraram em depressão, alguns entraram em angústias. Quantas pessoas você ajudou em casa? Você tem que fazer a sua vida dar sentido durante o dia a dia. Como assim, pastor? Você ficou trancado, mas faça a sua vida dar sentido. Vai fazer alguma coisa com a tua família? Eu vi uma brincadeira, a gente não fizemos. As pessoas trancadas, Bia, dentro de casa. Sabe qual é uma brincadeira que eles faziam? Pegavam uma farinha e não sei o que, não sei o que. Mesmo que o médico falou que estava sendo errado aquilo, eles faziam. Eles começaram a brincar entre si. Eles começaram a pegar jogos e dizer: vamos brincar de alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente não pode morrer trancado, porque a nossa esperança está em Cristo. Diga assim: eu tenho que viver a minha vida, porque a minha vida foi Cristo que me deu e a minha vida é dele. E nessa pandemia nós aprendemos uma coisa: liberar o egoísmo. Algumas pessoas liberaram o egoísmo, tiraram o egoísmo. Outras pessoas ficaram mais egoístas. Lembra dos mercados? Eu lembro de uma reportagem de uma mulher que na pandemia ela pegou 2 carrinhos de álcool lotado. E as pessoas começaram a brigar por causa de álcool em gel. Algumas pessoas se revelaram o seu caráter. Umas se afastaram de Jesus, outras vieram para a presença de Deus. Enquanto Deus estava dizendo: tira o egoísmo, capacita o amor na sua vida. Não menospreze aquilo que Deus tem para a tua vida no hoje. Pode ser que o seu porvir seja bonito, seguro, maravilhoso, mas o seu agora, isso aqui é uma profecia. Pode ser que o seu porvir seja seguro, bonito, porta aberta e maravilhoso, mas o seu agora, o seu hoje será doce. O seu agora será doce, será proveitoso, será de milagre, será de porta aberta, será cuidado de Deus, será o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Esse vírus veio para nós se apaixonar pelas nossas vidas. Você está amando mais sua vida agora? Rapaz, eu estou apaixonado por mim. Eu passei pelo vale e eu falei: o quê? Eu vou ter que aproveitar a vida agora, irmão. Eu estou aproveitando cada minuto, cada tempo, dizendo: meu Deus, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ganhar alma. Ei, não menospreze a vida que Deus te deu. Em meio à crise, aproveite as oportunidades e viva. Diga assim: eu tenho que me gastar
Não, diga, eu tenho que me gastar. Pastor, eu estou depressivo nessa pandemia, tá? Vai para a oração. Pastor, eu estou depressivo, vai para a Bíblia. Diga, amigo Espírito Santo, eu estou trancado, mas o Espírito não está. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou me gastar, eu vou me doar, eu vou ser generoso, eu vou abrir porta, eu vou fazer aquilo que Cristo me deu. A crise está aí fora, mas eu tenho um chamado diante dos céus. Quantas das vezes você acordou, dormiu sorrindo e acordou triste nessa pandemia? Ou só foi eu? Acordou, meu Deus do céu, mais um dia. Aí perguntava para você, alguém mandava mensagem, e aí, fulano de tal, vai tudo bem? Aí você dizia o quê? Vai tudo bem. Essa mensagem aqui eu estou tirando do livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Ele disse que quando estava com câncer, ele escreveu esse livro em março. As pessoas perguntavam para ele, pela manhã, como é que você está? Ele dizia, vai tudo bem. Mas chegava à tarde, depois de algumas horas, aquilo que ele dizia que vai tudo bem, o diagnóstico mudava, ele já não estava bem. Quantos dias eu acordei bem, e depois de 2 horas eu dizia, não está bem. Meu rim está atacado, estou angustiado, estou desesperado. E aí vai tudo bem, e a gente começa a usar como mentira, dizer vai tudo bem, vai tudo bem. Não que a palavra de Deus diz para eu falar, vai tudo bem. Aí eu aprendi com ele. Como está a sua saúde? Você respondia, vai tudo bem. Como você está nessa pandemia? Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Agora, como você está? Como você está agora? Diga, eu me sinto bem. O ponto e o seguinte, a principal razão pela qual não devemos dizer estou bem, é que somente Deus sabe e decide se você está bem ou não. Agora dizer, eu me sinto bem, eu me sinto bem. Você está dizendo, Senhor, aqui agora eu me sinto bem. Mas daqui a algumas horas é o Senhor que vai controlar minha vida, é o Senhor que vai controlar minha casa. Eu não sei, eu sei que eu me sinto bem agora, porque até aqui o Senhor cuidou de mim. Diga assim, eu me sinto bem. Aí você dizia assim, esse ano de 2020 eu vou vir. Quem fez planos, irmão? Antes da pandemia, quem fez plano? Qual foram os planos que vocês fizeram? O meu plano, básico dos básicos, esse ano eu vou viajar para o Vale da Mantiqueira, Hotel Fazenda. Aí alguns falaram, as mulheres, esse ano eu vou comprar minha cozinha top, esse ano eu compro minha mesa. Aí os homens, esse ano eu compro minha televisão 50 polegadas. Eu já penso assim, eu vou comprar minha cozinha para minha esposa top, aleluia. Opa! Tiago capítulo 4, verso de número 13. E agora o que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O seu amanhã pertence a Deus. Talvez você fez plano e você está dizendo, o coronavírus, o Covid acabou com o meu plano, acabou com o propósito que eu tinha. Mas eu digo para você, o amanhã vai ser melhor do que hoje.
Oh glória! Eu vou repetir, você vai viver o melhor de Deus. Por quê? Porque os teus planos estão cobertos pela presença de Deus. Eu quero profetizar. Você vai ter aquilo que você nunca sonhou. Você vai ter aquilo que você nunca planejou. Por quê? Porque o seu amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque Deus está dizendo para você. Talvez o seu projeto deu errado, mas Deus está dizendo: o seu plano deu errado, mas é eu que controlo o tempo, é eu que estou lá. O Senhor é meu pastor e nada. Ei, está dizendo, lá no futuro eu vou estar cuidando da tua casa, cuidando da tua vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Então fique em paz. Quem sabe esse ano você pode ir para o Vale da Mantiqueira. Seu amanhã será melhor. Não, foi muito fraco. Seu amanhã que hoje viverás. Escute. Fizemos planos, Daniel. Daniel que gosta de viajar, acho que ele falou: esse ano eu vou para Disney. Meu Deus. A terra do frio aqui, a terra do frio. Não, do frio aqui. Campos do Jordão. Aí o outro disse: esse ano eu vou comprar um carro tal. Aí você diz assim: não vai dar. Covid parou. Irmão, você está crendo mais no Covid do que na promessa de Deus? Você está crendo mais naquilo que estão falando para você do que aquilo que Deus falou para você? O que Deus falou tem poder. A palavra do homem não tem, mas a palavra de Deus tem. Escute. Você acha que Deus precisa de pandemia para paralisar alguma coisa? Você acha que Deus precisa de Covid? Deus está reinando sobre o corona, sobre o câncer, sobre as enfermidades, porque Ele é Deus. Escute, em meio a essa crise, quem você mais ouviu? Não responda. Em meio a essa crise, quem você ouviu? Pastor, eu ouvi o partido da direita. Aí o outro diz: eu ouvi o partido da esquerda. Aí eu só vi crente brigando. Ferroada para cá, ferroada para lá. E Deus falando: vocês estão ouvindo a pessoa errada. Quem você ouviu? Eu ouvi o pastor fulano de tal dizendo que Jesus não tem poder para isso. E você acreditando. Aí Deus olhando e falando: você está ouvindo a pessoa errada. Nessa crise, apareceu médico que nunca terminou a escola. Nessa crise apareceu teólogos que nunca leu um versículo da Bíblia. Nessa crise apareceu muita gente querendo ser sábia, especialista em Covid-19. Debates versus debates. Mas quem era para eu e você ouvir, nós tampamos o ouvido. Você ouviu Deus nessa pandemia? O que Ele queria de você? O que você deveria fazer? Qual é a forma que você devia se comportar? Ou você estava ouvindo só jornal nacional? Misericórdia. Aí crente está desviado por isso. Gente que estão vivenciando notícia, e estão em casa desesperada. Esses alguns anos atrás profetizava, dizia que Deus ia curar câncer. Esses alguns anos atrás dizia que Deus ia curar AIDS, mas agora apareceu o Covid-19. Calma. Toma cuidado. Nós estamos aqui tomando o devido cuidado. Nós estamos aqui sobre aquilo que o Ministério da Saúde falou, tal, tudo bonitinho. Mas eu estou dizendo que o medo anulou a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 24, verso 25. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor, eu vou repetir, mas a palavra do Senhor permanece
para sempre. Permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra ainda dá vida, a palavra ainda abre porta, a palavra ainda paralisa vírus. A palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus não é anulada. Não, grita bem alto: a palavra de Deus não é anulada. Então para de ouvir todo mundo, irmão. Vai para o joelho ouvir Deus. Vai para o joelho ouvir a presença de Deus. Escute. Apareceu tantas lives por aí, irmão, que o Instagram bloqueou, o Facebook bloqueou. Aí a gente dizia o quê? O diabo está bloqueando tudo, que não sei o quê. Apareceu tanto pastor. Aí tem gente comendo comida estragada. Vai ouvir Deus. Vai ouvir o líder que Deus te colocou. Vai ouvir aquilo que Deus falou com você, porque Deus não anula a sua palavra. João capítulo 10, verso 35. Pois se a lei chamou deuses aquele que em a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia bem alto. Diga assim: a escritura não pode ser anulada. Então para de ficar comendo profecia de YouTube. Para de ficar comendo profecia de Instagram. Para de ficar comendo, aleluia, qualquer profecia. Vai ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ainda está de pé. Você ouviu tantas vozes. Primeiro, não precisa usar máscara. Só quem pode usar máscara é quem está infectado. A gente não usava, lembra disso? Aí depois, agora tem que usar máscara. Tem que fazer exercício em casa. Mas tem que tomar cuidado para fazer exercício, para não quebrar a coluna, não fazer o quê? Tem que não sei o quê. Nós estávamos ouvindo tantas pessoas. Chegava o governador e dizia: pode isso. Aí chegava o outro e dizia: não pode. Não pode. Aí você ficava dizendo: a briga. O pastor que deixa a igreja aberta não tem visão, mas o pastor que fecha a igreja é sem visão. Eu falei: meu Deus do céu, agora pode isso e não pode aquilo. Um dia você estava no time do pode. Eu estou no time do pode tudo. Aí no outro dia: pastor, eu vi, não pode não. Eu falei: agora deu. E agora, quem poderá nos defender? Eu ficava: pode ou não pode, irmão? Qual time você está? E nós esquecemos, irmãos, de ouvir os conselhos de Deus. O que Deus tem para nós nessa batalha, nessa pandemia. O que Deus tem para falar. Isaías capítulo 28, verso 29 é o que diz a palavra: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselhos. Porque é maravilhoso em conselhos, e grande é a sua obra. Deus não está preocupado, irmão, com alguém fechando a porta para você, porque o conselho de Deus é bom, e a obra dele é tremenda. Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os atentos do seu coração de geração em geração. Salmo 19, 10. Mais desejai-vos são do que o ouro, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e licor são as palavras de Deus. O conselho de Deus é bom, é perfeito, e a Bíblia diz que a palavra dele é melhor do que o ouro, a palavra dele é melhor do que riqueza. Então fique firme na palavra. Fique firme na palavra. Diga para o seu irmão: para de graça, meu irmão. Você tem que ficar firme na palavra. Você pode até desanimar, mas Deus vem com conselho e te coloca de pé. Você pode até querer cair, mas Deus vem com uma palavra e te deixa de pé. Um dia Pedro disse: Senhor, não dá não, Senhor.
Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Se eu estou vivo, eu estou vivendo para Deus. Mas se eu morrer, eu vou viver para Deus. A palavra quem tem é Ele. Nós vivemos por causa da sua palavra. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Você vai viver o seu pior, melhor momento da sua vida. Como é isso? Você está dizendo, é o pior momento. Mas esse pior momento, você vai viver ele como se fosse o melhor momento. Ei, eu olho para a Bíblia Sagrada, irmão. Eu vejo Isaac numa terra que não gera, numa terra desacreditada. E quando ele vai pensar em descer para o Egito, Deus olha e diz, Isaac, vai para onde? Está em crise a terra, Deus. Mas vai para onde? Deus, todo mundo está indo para o Egito. Mas vai para onde? Deus, todo mundo está indo buscar riqueza. E você vai para onde? Deus, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Isaac, olha para mim, rapaz. Permaneça nessa terra. Eu vou repetir, permaneça nessa terra. Mas Deus, a terra está em crise. Mas Deus, a pandemia atacou. Isaac, é na crise, é na pandemia, é em todos os obstáculos. Porque eu gosto de desafio. Eu vou te honrar como nunca honrei. Eu vou fazer na tua vida o que eu nunca fiz. Está preparado? Deus vai preparar caminhos de vitória. Deus vai preparar caminhos de bênção. E essa pandemia, você vai viver o melhor da sua vida. Diga assim, eu vou viver o melhor. Por quê? Porque a palavra de Deus traz paz em meio à guerra. Eu vou repetir, a palavra de Deus traz paz em meio à guerra. É por isso que nós temos que amar a palavra de Deus. Porque os profetas das lives, os que entregavam profecia, dormiram tudo e desapareceram. Pastor, mas vocês falam tanto de Bíblia. Eu aprendo com Jeremias. Jeremias capítulo 15, verso 16. Achando as tuas palavras, logo as comi. Achando a tua palavra, logo as comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado o Senhor Deus dos exércitos. Quando você vem para um culto como esse, você está preocupado, aleluia, não se o irmão vai rodar, não se o irmão vai, não, você está preocupado em descer algo do céu, palavra de Deus, pão quentinho para você, aleluia, porque você sabe, irmão, que a palavra de Deus, ela traz transformação, a palavra de Deus, ela, aleluia, ela liberta, ela renova, ela, aleluia, faz coisas que ninguém pode fazer. Palavra de Deus. Nós estamos vivenciando um tempo que nós chamamos de tempo agridoce. Repita comigo, agridoce. Pastor, como o senhor falou que Jeremias disse que a palavra de Deus é boa? A palavra de Deus, ela traz alegria e gozo. E sendo que eu estou crente, mas eu estou vivendo um tempo de agridoce. Quem sabe o que é agridoce? Mesmo tempo que eu estou vivendo o amargo, mesmo tempo que eu estou vivendo o amargo, eu estou vivendo doce. Alguém veio olhar para você assim, Sérgio, e diz, rapaz, as portas se fecharam, tudo está dando errado, e a pessoa amarga para você. Aí você olha para a pessoa e diz, rapaz, eu estou vivendo porta aberta, eu estou vivendo coisas lindas, maravilhosas, eu estou vivendo que Deus, aleluia, sabe por quê? Porque Deus vai fazer um cuidado especial sobre você. O mesmo Deus que permitiu o coronavírus sobre a nossa nação, é o mesmo Deus que está com poder dizendo, eu cuido dos meus, eu guardo a minha igreja, eu guardo o meu povo.
Há um segredo nessa pandemia para não perder a doçura de Deus. Há um segredo. Pastor, eu estou vivendo esse tempo de agridoce. Mesmo tempo que é amargo, você dormiu no amargo. Mas no outro dia, você diz, meu Deus do céu, a bênção foi tão grande. Que negócio é esse? Agora fala sério comigo, olha para mim. Quem já viveu testemunho nessa pandemia? Eu sou o primeiro, irmão. Mas eu não estou falando, eu estou falando testemunho que Deus veio com milagre, que Deus veio com, trouxe algo surpresa para você que você não esperava. Ei, há um segredo na pandemia para não perder a doçura. Ninguém vai perguntar qual? Você está querendo saber mesmo, hein? Há um segredo nessa pandemia para não perder a doçura. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Quem pode abrir? Seu amanhã será melhor. Seu amanhã. Abriu aí, pastora? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou mostrar para o Brasil que você está linda. Vem aqui, amor, vem aqui. Vem. O que diz? Como contristados, mas sempre alegres. Como? Mas sempre? Como é esse mistério? Como contristados, mas sempre alegres. A tristeza vem, procura eu, acha. A tristeza vem e diz, eu vou te abraçar. Você pode vir, mas veio na pessoa errada, porque você vai encontrar alegria. Pastor, teve dia que eu acordei desesperado, mas pela tarde eu já vi Deus trabalhando e aquilo me alegrou. A tristeza pode até bater, mas o teu coração tem palavra. A alegria do Senhor vai vir sobre a tua vida. O choro pode durar uma noite, você pode chorar, você pode viver um tempo de tristeza, mas Deus está dizendo, a alegria vai te abraçar, as coisas de Deus vão acontecer. Mas como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como pobre, mas... Eu sei que não tem nenhum empresário aqui ainda, do nível hard, não, do nível hard. Sabe? Empresário tem um monte aqui, irmão. No nível hard. De chegar, pastor. Saber me dar pressão. Lê de novo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é isso? Vai, pregador. Você. Como pobre, mas enriquecendo. No mesmo tempo que Deus estava cuidando de você, você estava assim, dando uma de coitadinho, ai, e não sei o que, a porta está fechando, e Deus falava assim, meu filho, o que você tem na mão, você é rico e vai ajudar aqueles que não têm. Ei, Deus colocou na tua mão nessa pandemia, aleluia, bênção para você cuidar de pessoas, para você abençoar alguém, para você, aleluia. Como nada tendo e possuindo tudo. Como que é? Como nada tendo e possuindo tudo. Como nada tendo, mas eu possuo tudo. Sabe o que é isso? A forma de gratidão. Tudo que Deus me deu é aquilo que eu preciso. Tudo que Deus está me dando é aquilo que eu preciso, aleluia. Ah, mas se tivesse tudo normal, eu teria mais. Ei, seja igual ao apóstolo Paulo. Comece a agradecer por aquilo que Deus te deu hoje. Ah, mas meu salário era para aumentar esse ano. Comece a agradecer por aquilo que Deus tem cuidado de você. Seja alegre em meio a um país de tristeza. Seja alegre em meio, aleluia, a um país que só está vendo, aleluia, situação de velório, de porta fechada. Deus está dizendo, eu cuidei de você, eu guardei você, eu coloquei, aleluia, bênção sobre a tua vida. Posso ouvir glória a Deus?
Diga assim: a soberania de Deus, que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça nesse momento, é a mesma soberania que sustenta a minha alma durante esse tempo. Aleluia. Deus tem sustentado a tua igreja. Deus tem sustentado você. Seu amanhã, que hoje, seu amanhã. Mas para alguém que não acredita na palavra de Deus, para alguém que é crente de mentirinha, está dizendo: vocês têm muita fé, vocês são loucos. Porque o evangelho é loucura mesmo, irmão. O evangelho é isso. A visão bíblica de fé, presbítero Daniel, não é um salto no escuro. A nossa fé é assegurada e tem uma base fundamental. Chama-se de fé não porque tem um fundamento qualquer um, não. Chama-se de fé porque envolve confiança. Jesus não chamou os crentes de cego, Ele chamou os incrédulos. Se a tua fé pode superar essa crise, você não é incrédulo, você é discípulo. Você é um homem cheio de fé. Se a tua fé é a mesma fé que você, aleluia, começou essa pandemia dizendo: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode vir o que for, eu não vou mudar a minha postura. Mateus capítulo 15, verso 14: deixai os cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que eu mais vi nessa crise de pandemia é cego guiando cego. Cego guiando cego. Uma hipocrisia terrível. Uma hipocrisia diante do governo, diante de tudo. Pessoas estão preocupadas em ganhar likes, é a geração dos likes. Pessoas estão preocupadas não em pregar o verdadeiro evangelho, mas estão preocupadas em ganhar seguidores. Olhe para o seu irmão, vê se ele está enxergando alguma coisa. Pastor, qual é a característica do cego? O cego ele não quer ver, ele não enxerga. Agora você já percebeu um crente que é cego? Você está dizendo: essa crise de Deus vai me abençoar. Aí o crente que é cego, Daniel, fala: duvido. Eu duvido. Do jeito que vai vir, vai piorar. E nós vamos, morrer, acabar com tudo. Vamos passar fome, vamos. O cego, ele não tem uma visão que o cristão cheio de fé tem. O cristão está dizendo: eu posso até ser contaminado, mas o coronavírus, ele vai, aleluia, fazer efeito nenhum, porque Deus vai cuidar de mim. Pastor, mas o Covid-19 levou muita gente, sim. Muitos crentes, muitos pastores, e quase levou eu também. Mas eu comecei o texto dizendo: se eu estou vivo, é para a glória de Deus. Mas se eu também morrer, é para a glória de Deus. Quem vai chorar é vocês e minha esposa. Crente de verdade, irmão, eu sei que ninguém quer morrer. Se eu perguntar quem quer ir para a glória, todo mundo: eu. Quem quer morrer? Ninguém. Se evangelho fosse conquista de ouro, de prata, de benefício, olhe para a vida do apóstolo Paulo, ele não ganhou nada então. O evangelho que pregamos, o evangelho coach, o evangelho de amassagear o ego, o evangelho do Abba Pai, meu paizinho, meu amorzinho. É o evangelho que coloca o homem no centro de tudo, como causa de tudo. E vai pensando nessa para você ver. Deus é Deus por causa da sua glória.
Olha o que a Bíblia diz. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não vê. Diga, eles vendo não vê. Então não adianta brigar com um crente cego. Deus manda a bênção, Deus abre a porta, mas no outro dia ele está murmurando. Deus cuidou dele a pandemia todinha, mas o abençoado, para não dizer outra coisa, ele está dizendo: aí eu acordar de madrugada não, para ver se o pastor vai me dar alguma coisa. Aí quem cuidou de você foi Deus. Quem alimentou você foi Deus. Eles vendo não vê, e ouvindo não ouve. Diga, ouvindo nem ouve, e nem compreende. Irmão, tem tanta gente assim, pastora Tamara. Você está enxergando bênção e não consegue enxergar. Aí você fala no ouvido dele, o camarada ele vem aqui e sai por aqui. Diga assim, a fé salvadora é baseada em ver. Diga assim, em ver de verdade. Diga para o seu irmão, você viu o que nessa crise? O que você viu, pastora Tamara, nessa crise? Como cristã, eu vi Deus cuidando da nossa casa. Eu vi Deus cuidando da nossa família. Eu vi Deus cuidando da igreja Vida com Deus. Eu vi Deus cuidando da minha mãe, dos meus irmãos. Eu vi Deus cuidando dos meus filhos espirituais. Eu vi tantas maravilhas e milagres. Ainda alguém chegava assim, pastor, a bênção aumentou. O lugar que eu estava cresceu. Pastor, em vez de eu vender menos, eu estou vendendo mais. O que você tem enxergado nessa crise, irmão? Porque a verdadeira fé é ver e colocar o óculos da gratidão e dizer: se não fora o Senhor, o que seria de nós? Pastor, o que você viu? O que eu vi foi Deus sendo meu médico por excelência de madrugada. Eu sem ter convênio, eu sem ter nada. E Deus falava: meu filho, você não vai para o médico não, gordinho. Você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você. Aleluia. Mas o meu rim tá ruim, eu não estou conseguindo ir no banheiro, eu não estou conseguindo. Mas calma, eu vou cuidar de você. Deus cuidou de você, irmão, nessa pandemia? Alabassuri me candará, vassuri me candará. Nós temos visto o trabalhar de Deus nessa pandemia. Diante de tantas pessoas sendo infectadas, diante de tantas pessoas partindo para o Senhor, diante de tanto sofrimento, Satanás, ele faz de tudo para cegar os crentes. Satanás faz de tudo para você não ver o trabalhar de Deus nos mínimos detalhes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Satanás não quer que a gente enxergue a glória de Deus através de Cristo Jesus. Satanás não quer que você, aleluia, seja curado e venha aqui no altar e diga: foi o Senhor que me curou através dos médicos. Satanás não quer que você abra sua boca e dizer: eu só estou de pé porque foi a glória de Deus. E quem está, aleluia, com visão para ver a glória de Deus, se prepare que vai ter mudança, se prepare que vai ter algo extraordinário. Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que Saulo estava indo para o caminho de Damasco. Apareceu uma luz. Quem é a luz? É Jesus. Mas ele não viu a luz, ele não viu nada, ele não viu a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quem está cego espiritual, o milagre acontece. Deus abre mar, Deus cura do lado dele, mas ele não enxerga, ele não dá glória. Mas só quem veio aqui nesta noite dizer: se não for ao Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Levanta a mão e dá a melhor glória para Ele.
se não for a Deus pegando na tua mão, se não for a Deus, aleluia, abrindo porta, pastor, mas o amargo está sobre a minha vida. Eu estou te convidando hoje a provar a palavra, o doce, a provar o melhor de Deus. Deus vai começar a abrir porta tão grande, tão grande. Ei, igreja do Senhor, se prepare, porque é o mesmo Deus que está comandando o vírus, é o mesmo Deus que está sustentando. O diabo não vai te cegar, o diabo não vai te afastar da igreja, o desânimo não vai tirar você da presença. Deus vai te encher mais, Deus vai te encher mais, Deus vai te encher mais, Deus vai te encher mais. E nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Nós estamos vivendo, aleluia, o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É tempo que Deus vai encher, encher, encher. Você vai ver a glória de Deus através da sua palavra. Salmo de número 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. Quem não ficou pressionado, alabaia, sou nessa pandemia, com as fotos tiradas do céu, aleluia, quem não ficou pressionado e dizer, meu Deus, Deus parece que pintou o céu, algo maravilhoso aconteceu, sabe por quê? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento da sua obra e das suas mãos. Ah, meu Deus, o coronavírus veio sobre a nação, mas a mão de Deus está por cima, está dizendo, eu cuido, eu guardo, eu livro. Olhe para o céu, olhe para o céu. Você vai ver o teto, mas olhe para o céu, olhe para o céu. Toda vez que você sair de manhã, você vai dizer, obrigado, Jesus, porque eu estou vendo a sua glória através do céu. Obrigado, Jesus, eu venci, aleluia, o coronavírus, venci a pandemia, e eu posso ver a sua glória. Eu posso ver a sua glória. Pastor, como eu vejo a glória de Deus? Quando você olha para a palavra, quando você olha para Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Tem gente que no meio da crise, no meio da pandemia, não conseguiu enxergar a glória. Tem gente que no meio da pandemia, no meio da tristeza, não consegue enxergar a mão de Deus. Tem gente que só sabe da glória quando a bênção vem. Enquanto Jó está lá dizendo, só o Senhor é Deus. Enquanto Jó está, a mulher de Jó diz, amaldiçoa esse Deus. Morre logo, se entrega. Ei, se entrega não, meu filho. Talvez alguém está em casa dizendo, o diabo dizendo, se mata, acaba com a sua vida. Tem uma palavra de Deus para você. Deus tem vida para a sua vida. Deus tem vida para a sua vida. Deus tem vida para Deus tem mel para a sua vida. Pastor, como eu sei que tudo isso que o senhor está falando é verdade? Como eu sei? Como você sabe, eu ia trazer hoje. Você pega uma garrafa de mel e pega uma colher e você diz assim, ela está coberta, e você prova e diz, isso é mel. Por quê? Porque você provou. Ela está coberta, mas você pegou a colher, você provou. Da mesma forma é a doçura de Cristo. A mesma forma é a doçura da glória de Deus. É a mensagem da Bíblia. A mensagem do Evangelho é doce, sim, como mel. Eu não estou falando agora da justiça de Deus, não. Eu estou falando da doçura de Deus. Nós podemos entrar depois na justiça de Deus, porque o coronavírus sobre o Brasil, sobre as nações, aí sim, nós vamos falar sobre as dores do parto, mas agora eu estou falando da doçura. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, verso 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Sabe aquele culto que você sai e você fala, meu Deus,
comi todinha a palavra, que palavra gostosa. Mas foi cajado, mas foi gostoso. Mas foi porrada, mas eu gostei. Não porque falou com meu irmão, não. Porque eu que provei para mim, foi doce. Se você quer provar da doçura de Deus, qual é o segredo? Pergunta, qual é o segredo, pastor? Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Prova e vê. Vem e vê. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quando você prova dele, quando você começa a enxergar, você vai perceber que a Escritura não falha. Não precisa de profecia de A, profecia de B. Você já tem a maior profecia, a Bíblia Sagrada. Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade. Diga a palavra verdade. Salmo 119, verso 89. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Diga assim, a palavra do Senhor permanece para sempre. Provérbios capítulo 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Diga, a palavra de Deus é pura. Então para de ficar, irmão, aleluia, balanceado em profecia A, profecia B. A maior profecia está na tua mão. É a palavra de Deus, ela é doce, aleluia, e ela é pura. Quando você prova da verdade de Deus, o teu coração não é abalado. Quando você prova da Bíblia Sagrada, pode vir o que for. Você fala, pode vir. Deixa eu falar para você, irmão. Em nenhum momento eu, antes, fiquei com medo do Covid. Eu não vou falar que fiquei pensando que a morte ia me levar. Eu pensei, senão eu vou estar mentindo no altar. Não, eu vou para cima. Eu até cheguei a falar, essa gripezinha não vai me pegar, que não sei se me pegar também. Eu tenho um porte de atleta. Brincadeira. Aí quando pegou, eu... meu Deus do céu. Aí teve um dia que eu estava escutando um louvor. Eu acho que era aquilo assim, ó. Tu és a minha luz, a minha salvação, te me renderei, se ao teu lado estou. Eu falei, opa, Senhor, eu quero provar novamente daquilo que eu já provei. Porque nós começamos a pegar as probabilidades. Ó, fulano de tal morreu com o mesmo jeito que você morreu. Aí eu ficava, meu Deus. Nós pegamos os testemunhos de todo mundo e colocamos a fé lá embaixo. Colocamos Cristo lá embaixo e começamos a viver por aquilo que nós estamos enxergando. Começamos a ver muita gente desesperada. Aí começamos também a enxergar o caos. Aí nesse momento de tristeza, nesse momento de solidão, nesse momento de coração contrito, você pergunta, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aí Salmo 34 respondeu para mim. No momento que eu mais precisei de Deus, eu falei, aonde está Deus? Salmo 34, verso número 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode dar um glória a Deus aí? O Senhor o livra de todas. Você pode entrar na aflição, mas Deus vai entrar contigo até o final. O Espírito Santo está contigo. Levanta a mão.
Diga assim: o Senhor já me livrou de tanta coisa, e Ele tem me livrado dessas aflições. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aí depois que você vê que Deus te livrou, aí você vai lá para o Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa igualar a ti. Eu quisera anunciar e falar, mas são mais do que se pode contar. Irmão, se eu abrir oportunidade para testemunho, nós vamos ficar aqui fazendo vigília, porque o que Deus fez foi na minha vida, foi na tua vida, foi na tua vida, foi na tua família. Você viu que a irmã Jussiara falou? Deus não só cuidou do meu esposo, Deus cuidou de mim. Deus não só cuidou de mim, Deus cuidou dos meus filhos, da minha casa. Por quê? Porque muitas são as obras que o Senhor tem feito e não dá para contar. Talvez alguém está dizendo: pastor, é fácil você falar porque você não perdeu ninguém. Quem sou eu para consolar você nesse momento de perca? Quem sou eu para abraçar você nesse momento de perca? Eu não posso consolar da maneira que Deus pode te consolar, porque Deus tem um conforto inabalável. Nós lemos um texto dizendo que aquele que edifica a sua casa sobre, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, a casa não vai. Eu sei que quase balançou, eu sei que quase, mas não caiu. Vento veio, chuva veio, tempestade veio, e você dizendo: meu Deus, agora não tem pastor, não tem igreja, não tem ninguém, só eu e minha família. Deus nos ensinou que somente Ele, nas horas das aflições, o socorro vem dEle. Irmão, eu vou encerrar aqui agora. Tem um texto de Isaías que diz assim, irmão: não chamareis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temeis o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. O povo do mundo está com temor, mas a gente não pode se igualar o temor deles com o nosso temor. Deus está dizendo: vocês têm que temer um Deus que dá vida e tira a vida. Deus está acima de todas as coisas. Diga assim: Deus está acima. E Ele faz todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 11. Nem digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as, segundo o seu conselho e sua vontade. Deus faz todas as. Fique em paz. Vai dormir tranquilo. Eu tenho mais de 15 versículos para provar que Deus faz todas as coisas. Ou mais de 20 versículos. Eu não vou falar aqui, mas eu vou falar. Lucas 8, 25. Ele é o Deus que controla o vento. Jó capítulo 36, versículo 32. Ele é o Deus que controla os raios. Salmo 147. Ele é o Deus que controla a neve. Êxodo capítulo 8. Ele é o Deus que controla também as pragas do Egito: sapo, piolho, mosca, gafanhoto, cordonizes, vermes, peixes, pardais. Ele controla também, Salmo 147, verso 8, a grama. Ele é o Deus que controla tudo. Jonas capítulo 4, versículo 6, Ele é o Deus que controla a planta. Salmo 105, 16, Ele é o Deus que controla tudo, até mesmo Ele domina a fome. Ele é o Deus que dá alimento. Atos capítulo 5, verso 19, Ele é o Deus que abre porta na prisão. Êxodo capítulo 4, verso 11, Ele é o Deus que controla a cegueira e dá vista ao cego. Êxodo capítulo 4, verso 11, Ele é o Deus, aleluia, que faz, aleluia,
o surdo ouvir. Mateus capítulo 8, verso 15, ele é o Deus que cura a sogra de Pedro com febre. Mateus capítulo 4, verso 23, ele é o Deus que está acima de toda enfermidade. Tiago capítulo 4, verso 13, ele é o Deus que controla a viagem, ele é o Deus que controla o amanhã, ele é o Deus que controla o tempo. Provérbios capítulo 21, verso 1, ele é o Deus que muda o coração e o decreto do rei. Salmo 33, verso 10, ele é o Deus que domina a nação, domina o Brasil, domina o mundo, e nada está fora do controle de Deus. Ele está acima de todas as enfermidades, e ele não perdeu o controle, ele não perdeu o domínio. Diante de tudo isso, Satanás olha um crente sofrendo, chorando. O nosso adversário, mesmo com a sua cólera divina de Satanás, ele esteja envolvido no nosso sofrimento, em nossa morte, ele não é definitivo, ele não pode nos ferir sem a permissão e a limitação de Deus. O diabo olha e fala assim: é a oportunidade de eu pegar ele. Aí quando ele vai dar um passo, Deus fala: o quê? Eu tenho que permitir. Lembra de Jó? Toca em Jó, mas não pode matar ele. Agora o diabo vai ter que fazer uma fórmula para deixar Jó destruído, mas não pode matar, porque Deus falou: não mata. Só para você ver que ele vai adorar. Agora imagine comigo, Jó nos seus últimos momentos ali, com a enfermidade e quase morrendo. Aí a Bíblia não diz, tá, irmão? É minha cabeça e não tem nada a ver. O diabo olhava e falava assim: ô Jó, não morre não, Jó. Deus só permitiu tocar em você. Eu não posso te matar não, tenho que roubar tudo seu, tenho que matar seus filhos, mas você eu não posso tocar, Jó. Não morre não, vai, Jó. Lembra de Pedro? Jesus disse: ó Pedro, Satanás, ele começou a cirandar para querer a sua alma, para te perseguir, mas eu roguei o Pai e não deixei. O diabo pode até ver você sofrendo, mas ele não tem o poder de tocar em você. O mal, o maligno não tem o poder de tocar na tua casa. Não atribui nada ao diabo, porque a tua vida é de Deus, a tua casa é de Deus. Uma resposta para nós acabar agora, para você entender que você é de Deus. Eu preguei sobre José aqui semana passada. José está reunido com seus irmãos. Capítulo 50 de Gênesis, verso 20. Os irmãos de José queriam matar ele e tal, você sabe a história. José está reunido e fala: vocês bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer conforme você vê nesses dias, para conservar muita gente com vida. Deus, usando a boca de José, José disse: vocês queriam me matar, vocês queriam me vender, vocês quiseram fazer tudo contra a minha vida, mas desde o primeiro dia Deus já tinha um plano sobre a minha vida. O plano é de Deus, e o diabo não tem nem poder de tocar nesse plano. Eu vou repetir: o diabo nem tem poder para tocar na tua vida. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que essa palavra enche sua vida, que essa pandemia, nós vamos orar por aqueles irmãos que ainda estão debilitados, o medo vem sobre eles. A pastora Tamara postou no WhatsApp, no status, aquela frase muito interessante do altar. O pior grupo de risco são aqueles que estão longe do altar de Deus.
o pior grupo de risco são aqueles que estão longe do altar de Deus. Tem crente que não assistiu uma live da igreja, mas não perdeu o capítulo da novela. Tem crente que não assistiu uma live, mas assistindo live de Safadão, de Gustavo Lima, não sei de quem, não sei de quem. A pior coisa é, irmãos, esquecer das maravilhas de Deus diante de tudo isso. Se coloque de pé. Feche os olhos. Feche seus olhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Feche os olhos e diga isso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sinto o Senhor te abraçando. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. O Espírito Santo está abraçando você. Se eu passar pelo mar, acharei conforto. A glória de Deus vai invadir essa casa. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso. Vocês vão continuar cantando, vocês vão continuar cantando. Eu quero que a igreja levante as mãos. Respira bem fundo e solta. Respira e solta bem fundo. Deus está dizendo: eu cuido do seu pulmão, eu cuido da sua respiração. Ela chega, ela baixou, enquanto tem muita gente querendo a oportunidade que você tem aqui, enquanto muita gente querendo respirar sem aparelho, nós estamos aqui. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos pelo ar, pela nossa vida, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Em nome de Jesus. Viva a vida que Deus te deu. Se gaste. Ame a sua família como ame a sua casa. Ame a igreja. Ame a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades para estar perto do Senhor. Você recebe essa palavra, irmãos? Eu confesso para vocês que toda vez que eu estou lendo esse livro, eu levanto da cadeira cheio do Espírito Santo. Eu começo a comer a Bíblia, ler a Bíblia. Eu começo a dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo tudo que você tem feito. Chegar em casa, abraça os teus filhos. Chegar em casa, fala para sua mãe quanto ela é importante. Que essa pandemia venha ser para quebrar o seu orgulho. Perdemos pessoas tão importantes para nós, e algumas delas se foram sem a gente se declarar, porque o medo, o orgulho não deixou. Ah, pastor, mas me magoaram. Quando você prova da palavra de Deus, o mel, tudo isso acaba. Ontem, Daniel, cheguei em casa parecendo que eu estava voando livre. Eu falei: Senhor, como um simples encontro de a gente olhar para dentro de nós e dizer: me perdoa por alguma palavra que eu falei, eu não estava bem emocionalmente. Aquilo nos livra, aquilo nos pedido de desculpa, de perdão. É claro que tudo que estamos vivenciando aponta para a volta de Cristo. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas vamos viver como Cristo fosse voltar agora. Não como uma noiva que se prepara em cima da hora e não está preparada para Ele. Aproveite a vida, aproveite a oportunidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?